é Luciana Garcia e hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento que está ficando pronto aqui em Belo Horizonte. Vamos lá? A gente está num prédio muito bacana que fica aqui no Sion, se chama Isis Bax, um apartamento de 4 quartos que tem um conceito super legal de circulação, vou mostrar depois. E a gente tentou aqui fazer uma paleta brasileira despojada, mas trazer sofisticação. Então vocês vão ver o tempo todo a riqueza de materiais. Então a gente tem do travertino, passa pelo couro, linha, madeira, e isso tudo cria um resultado final muito interessante, porque eu, na minha opinião, acho a casa super chique, mas ela tem aquela brasilidade, aquele toque de despojamento. Vou começar mostrando para vocês um painel que percorre aqui a casa. Se você tiver interesse, aqui no canal a gente tem cada cômodo bem detalhado. Hoje eu vou fazer realmente uma tour pelo apartamento. Aqui, logo na entrada, né, a gente tem a porta de entrada aqui ao seu lado direito. A gente tem, junto a ela, um apoio que pode servir tanto para aparador, mesa de jantar, né, buffet, quanto para uma acolhida aqui na chegada, né? Deixar, por exemplo, carteira, deixar aqui correspondência e também poder usar esse armário embaixo. A gente tem toda uma base ripada, que ela percorre aqui esse armário lateral e vira no superior. Então a gente tem aqui textura. Fizemos ela mais lisa para não ficar mais cansativa no painel do fundo e eu venho aqui com a iluminação embutida, que eu sempre gosto de falar, faz toda a diferença no seu projeto. Em vez de ter somente uma luz funcional, a gente vem pontuando várias luzes de ordem estética. Um detalhe que eu gosto muito, esse puxador que parece uma cava, parece um beach, então ele é super delicado e você puxa aqui por cima. Esse painel então, ele tem uma continuidade, passando pelo lavabo, vou voltar aqui, cozinha, rouparia, aqui escritório. Vou parar aqui no escritório para contar para vocês uma história. Esse apartamento tem um conceito muito legal que eu quis manter. Eles não têm circulação. Esse espaço é a circulação. Daí eu tenho rouparia, escritório e todos os outros quartos. E a gente fez então a sala de TV, que está integrada com a sala de estar e jantar. E ela sim é um elemento mediador da circulação. O que eu acho muito legal, porque circulação em geral você perde os metros quadrados. E aqui você ganha o metro quadrado. Então eu vou voltar aqui no lavabo só para mostrar para vocês. Vou entrar aqui. Então a gente tem a bancada esculpida em travertino, colamos o espelho todo aqui acima, trouxemos um ponto de luz na arandela e no teto, vocês não estão vendo, mas tem uma dicróica que dá um brilho. Então a gente tem um equilíbrio de brilhos aqui. Vou aproveitar para contar uma história para vocês. Essa porta, ela é original do apartamento. Ela é branca. E aí a gente resolveu encapar a porta. Tá vendo que aqui o marco tá branco? Mas as laterais são sempre encapadas, fitadas. Por que que a gente quis fazer isso? Para manter essa tecnologia incrível dessa porta. Porque se eu chego aqui, uma arquiteta que manda derrubar tudo, eu estou julgando aqui fora o que tem de melhor, que é uma boa porta que tem boas condições e propriedades acústicas. Então eu optei em manter. Aqui é a cozinha, então a gente vai entrar aqui na cozinha, depois eu volto para a sala. Essa porta é de correr, então na prática ela fica aberta. E a cozinha é o seguinte, ela é do apartamento tipo a bancada preta e o piso preto. E as paredes são brancas. Então, a gente fez aqui, foi um diálogo com o que existia. E ainda assim, eu acho que essa cozinha tem muito charme. Eu vou começar mostrando para vocês. Do lado de cá, a gente fez uma torre de fornos, né, micro-ondas e forno, 2 gavetões. Aqui no meio, entre a geladeira e eles, tem um armário secreto vertical, que é muito bom para as coisas do dia a dia. O nicho da geladeira. A cozinha conseguiu permitir espaço para 2 pessoas, o que é ótimo para esse casal tomar café da manhã. E aqui eu trouxe um vidro espelhado, aliás, laqueado num tom grafite, que vai ser um dos tons aqui da cozinha. Aqui uma prateleira para colocar granola, café, aqueles condimentos que são de uso do café da manhã, nicho iluminado, que eu sempre gosto de pôr, então aqui tem uma luz e o fundo é grafite,
vou falar sobre o fundo. E aqui um armário que virou cristaleira, ele é todo iluminado e o fundo dele é de madeira. Por quê? A madeira, quando a gente joga o reflecta bronze e liga lá dentro, vira um abajur, então valoriza demais o armário. Aqui embaixo a gente já quis trabalhar numa relação mais mimética com o preto, então eu trouxe o grafite. Esse armário de canto, ele é muito legal, porque ele abre o canto, você tem total aproveitamento desse canto. O puxador é uma calha de fora a fora. Aqui eu trouxe mais um nicho iluminado, com mais um armário nesse tom clarinho que é o suede. Aqui eu vou andando um armário embaixo da pia, a pia com esse escorredor fantástico, que eu adoro. Esse objeto também adoro, que é o faqueiro com porta-livro de receitas. Ela gosta de trazer muito verde, minha cliente tem, depois eu vou mostrar. Aqui máquina de lavar e gavetão. Gavetão para colocar as panelas aqui para ter um acesso fácil. E aí, aqui do lado de cá, eu adoro esse detalhe. A gente consegue trazer aqui um nicho de madeira que vai abrigar livro de receitas, mas também objetos. Eu adoro que eles trouxeram aqui uma coleçãozinha dessas de souvenir, eu achei que ficou muito legal. Na mesma madeira que faz o painel, sempre fazendo contraponto com o grafite. E aqui, esse painel ele vai até o fim da cozinha. Qual que é o objetivo? É trazer aconchego aqui, então fica bem legal, bem gostoso para quem está usando esse espaço. E aqui, aproveitamento máximo, talheres, que estão escondidinhos aqui como se fosse um topo dessa máquina de lavar. A luz então é esse perfil, que é uma luz funcional, e a gente sempre tem luz dos nichos para trazer aquele aconchego. Então a gente tem dois tipos de luz que deixam o ambiente mais interessante. Eu vou voltar para a sala então, vou fechar aqui. Nós vamos falar da sala de estar agora. Aqui na sala vocês podem ver que o travertino fica mais aparente e a gente tem uma mistura. A gente tem couro, linho, pedra e espelho para refletir, que são formas muito legais de trazer combinação de texturas, brilho, luminosidade. Então eu tenho esse sofá que é da Natuzzi, né? Natuzzi é importada, italiana, top de linha, então couro belíssimo, design belíssimo, é uma peça para a vida toda. Então, um sofá de couro que tem um design interessante. Essas duas poltronas da Quality aqui em Belo Horizonte. Então, a gente trouxe aí um linho mais clarinho e um toque de preto, tá? Vocês vão ver que no apartamento a gente tem, eventualmente, alguns toques de preto que dão aquela desconstruída com a paleta mais suave, mais bege. E couro também. Então, a gente trouxe o couro para cá. Verde, quando o cliente gosta, eu adoro trazer verde. E aqui a gente tem a cerâmica, tem aqui o balaio. Esse espelho, que na verdade, quando essa cortina está aberta, essa vista é incrível, tá? Eu fechei por causa de luminosidade. Ele reflete a vista, é incrível, a vista aqui é muito urbana, uma vista alta da cidade. E esse espelho, ele é muito legal porque o espelho não encontra com a moldura, tá solto. E ele fez parte de uma mostra de decoração que eu participei, estava no meu ambiente, os meus clientes foram lá me prestigiar e não só compraram o espelho, como mantiveram essa frase que eu escrevi, tinha uma ligação conceitual assim com o espaço, que é uma frase do Mia Couto, dizendo que o que vemos não é o que olhamos, mas o que o nosso olhar semeia no mais denso escuro. Eu adoro essa frase, porque ela diz sobre tudo, assim. Então eu posso dizer que gosto, por exemplo, ele não se discute. Sim, cada pessoa tem um olhar singular sobre o mundo. Então a gente nunca vai ser igual. E a nossa visão, ela nunca vai ser objetiva, ela é de ordem estética, cultural, poética. Então aqui nesse caso, ele combinou com a sala, eu fiquei feliz que eles gostaram. Mas lá no meu espaço ela tinha uma ligação mais conceitual. Fiquei muito feliz. Na TV, para a gente fazer essa transição, a gente quis comprar um sofá que fosse bonito de costas. E aqui a gente voltou com o linho. Do lado de cá a gente tem o jantar, então eu trouxe a madeira de novo, porque a gente deixou muito piso livre do travertino e junto com a madeira a palhinha, que é super brasileira. E junto com a palhinha da cadeira, eu trouxe aqui o linho nessa luminária, que tem uma luz muito gostosa, muito aconchegante.
e, ao mesmo tempo, a luminária ela é moderna. Aqui na TV, então, a gente tem essa questão das costas, que a gente quis tomar cuidado. Então, a gente tem um sofá bem gostoso, mais limpo visualmente. Tem a chaise, tem o sofá. Aqui continua, né, os armários. Eu pulei aqui a rouparia. Então, essa porta aqui eu não vou mostrar, porque os armários estão ocupados. Mas a gente tem a rouparia, tá embutida, com o puxador tipo cava, né? Ele tá todo esculpido aqui. Mais o escritório. Eu vou entrar no escritório, mas antes eu vou falar da TV. A TV, a gente quis quebrar a madeira lisa. Então, assim como eu tenho lá na entrada, no aparador, a ripa, aqui eu voltei a ter ripa. Então, eu tenho a ripa aqui. Aqui não, porque eu revesti a porta desse quarto. E lá também não, porque eu só revesti a porta do quarto. Então, na TV, desde o início, a gente tem esse nicho aqui, que ele é um nicho do prédio que chega a toda a parte de lógica. Então, a gente deixou no mesmo lugar. A única diferença é que eu fiz uma ripa vazada, porque eu preciso que o controle remoto funcione, né? Que a gente tenha um bom funcionamento. E aqui, dando um giro, a gente não quis pôr o painel aqui. A gente deixou mais seco, justamente para poder entrar com outras texturas, outros objetos. Aqui é o quarto de casal. Eu também vou entrar nele. Mas antes de ir para a área íntima, eu vou mostrar a iluminação. Já falei aqui desse nicho, aliás, desse perfil LED que está embutido ali. Já falei da dicróica, luz do jantar. E tem aqui esse perfil superior, que ele vira o canto e atravessa. Então, uma parte do perímetro, e joguei ali 3 dicróicas para receber a futura obra de arte. Então, a gente tem a luz de ordem técnica e estética, e quando está todo mundo ligado, fica muito bom. Aqui na TV, eu joguei um brilho nesse painel, joguei um brilho nessa parte mais alta, e aqui vocês não veem, mas tem uma luz que é a luz da Sanca. Então, a TV ela é mais aconchegante, mais escurinha, tá bom? Agora eu vou convidar vocês para conhecer o quarto de casal, que é essa porta branca. O quarto de casal, ele funciona da seguinte forma. A gente quis, então, fazer esse sentido longitudinal. Temos um painel do lado esquerdo de vocês, a mesa de cabeceira, então tem um tamanho. Observem, já vou falar da iluminação, que a gente pôs uma pendente, aliás, 2, é um parzinho, é da Lumine. E aí, andando, a gente tem a cabeceira, então ela termina numa placa aqui. Aí ela continua em outra placa maior, então foi um recurso estético dividir em 3 placas, que acomoda essa mesa maior. Então, a gente tem um quarto que tem 2 mesas de cabeceiras de tamanhos distintos. Por quê? Porque a gente quis criar uma pequena poltrona, uma saleta, um estar, uma leitura aqui no fundo. Então, o homem ficou com uma menor e a mulher, que tem mais coisas, ficou com a maior. Além disso, aqui eu usei abajur e o homem, como eu já mostrei para vocês, eu usei as pendentes. E todos os dois têm essa luzinha indireta do painel. Então, mais uma vez, eu tenho aqui pelo menos 3 possibilidades de iluminação. Aí, essa poltrona do linho, ela é muito gostosa, eles queriam ter um cantinho de leitura aqui. E a nossa cortina de linho, aí eu subo o tom. Por quê? Porque vocês vão ver que aqui no escritório, apesar de aqui ser mais suave, a gente tem a madeira e no escritório também, vocês verão, a gente já começa a ver o cinza. Mais no escritório, mas aqui também. Então, a gente tem um cinza bege, ele tem um pouco de marrom esse linho. E eu sempre gosto de recomendar porque ele funciona muito bem com vários tipos de cor. Então, por exemplo, esse cinza também tem um pouco de bege. Então, por isso que eles combinam. Essa poltrona ela é robusta, tem um pé com uma estrutura aqui metálica, mas revestida de madeira. E essa cortina, que eu fiquei segurando, mas fiquei falando da cor, isso aqui é um detalhe que a gente pôs para poder abrir e fechar sem ficar pegando na cortina. Eu vou mostrar agora o banheiro, depois a gente vê o outro ângulo do quarto. Ah, mas antes, a gente tem toda essa extensão do perfil de iluminação em LED, temperatura 3000 kelvins, que eu acho mais aconchegante. Eu vou mostrar aqui para vocês o banheiro.
Você pode ver que ele é camuflado, tá? E todo o armário eu fiz aqui camuflado mesmo, com um perfil, aliás, perfil não, com o puxador cava, que é executado no próprio armário. E ao contrário da madeira do lado oposto, que vocês viram, a gente trouxe aqui um bege acinzentado para criar esse contraponto, não ficar nem madeira demais, nem bege acinzentado demais. Aqui a gente tem um espelho, olha que bacana, então eu consigo aqui, ó, vestir a roupa e me ver. Eu ainda tenho aqui um armário secreto, ó. Não vou abrir por causa dos pertences, mas esse armário é muito bom e super secreto. Ótimo para bolsa, sapato, inclusive. E o banheiro, que é todo em travertino e porcelanato travertino, a gente tem aqui um bojo duplo, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente tem aqui um perfil de iluminação frontal que ele é excepcional para maquiagem, tá? Com certeza para barbear também, mas ele é excepcional para maquiagem. E a gente tem um espelho que eu chamo, que é o espelho tipo camarim. Então a gente angula e vê um outro ângulo nosso, barbeia e maqueia muito melhor. Além disso, eu gosto sempre de ter o cuidado de nunca dividir o espelho de forma que esse risco fique na minha frente, né? E o armário inferior é um armário que é da indústria, é um BP, e no entanto, aqui é da Almobile, eles me surpreenderam que eles conseguiram usinar um puxador que é um material industrial. Vamos para o escritório? Tá vendo aqui, ó, daqui para dentro é branco? Então a gente manteve. Essa construção é muito boa, Isis Bax, é de uma construtora muito bacana aqui de Belo Horizonte. Então a gente não quis abrir mão do que é bom, né? A gente melhorou sem atrapalhar o que já existia. O escritório. O meu cliente, né, o marido da minha cliente, ele é advogado, ele queria muito ter um home office. Esse projeto foi feito até assim, no final da pandemia, então um momento em que a gente já tinha mudado os costumes sobre o trabalho, né? E aqui eu acho que agora o tempo todo a gente vai misturar a vida particular e trabalho, e não tem muito jeito. Então a gente tem que pensar um home office sempre que pudermos. Seja ele um cômodo como esse, ou seja ele um cantinho na sala, no seu quarto, a gente sempre tem que pensar muito bem o home office para ele ficar bem equacionado. Senão as coisas ficam morando assim, esparramadas pelo ambiente. E vocês vão perceber que a gente guardou muita coisa aqui. Bom, primeiro, temos uma mesa central. Eu hoje estou só com uma cadeira, mas esse espaço foi concebido para 2 pessoas trabalhando juntas. Então vocês podem ver que eu tenho um laptop aqui, mas aqui caberia outro laptop. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3 gavetas desse lado. E aqui do lado do meu cliente a gente também tem gavetinhas, tá? São gavetas rasas para guardar objetos ali que fiquem mais à mão, né? Mas são gavetas. Aqui, como eles não queriam tomada aparecendo, a gente fez um nicho secreto para guardar todos os cabos. Então, mesmo quando o cabo fica aqui, olha, eles estão trabalhando, né? Vamos supor. Depois eles guardam. E também, se eu fechar, olha aqui, ó, cabo passa tranquilo. Então, eu tô aqui com o laptop funcionando, mas a tomada tá lá dentro. Então, assim, isso é um recurso muito bacana e agrega sofisticação ao espaço. Do lado de cá, eu não vou abrir, porque quando tá ocupada a casa, eu gosto de manter a privacidade. Mas aqui dentro, mas tem uma impressora aqui dentro. No meu escritório eu fiz isso também. Eu tenho uma impressora e quando eu quero imprimir, eu abro e imprimo, tá? Então acreditem. Aqui eu já vou abrir porque é gaveta. Como eles não gostam de gaveta aparente, vocês viram que na cozinha eles não gostam também, então a gente fez aqui um armário de gavetas, tá? A gente, claro, queria um fundo para as conferências, né? Para as calls, para as reuniões, mas a gente também queria um lugar que ele pudesse trazer o universo dele aqui para dentro de casa. Então ele gosta de ler, a gente tem livro, ele é aqui campeão de kart, a gente tem essa sequência de troféus. E eu trouxe aqui, vocês podem ver aí de longe, 2 nichos mais claros, iluminado, e esse nicho mais escuro. Eu sempre faço o sulco de LED, aliás, o sulco na marcenaria, a gente embute o LED. E aí a gente traz valor para aquilo que está aqui dentro, a gente traz destaque. O móvel, ele tem então uma madeira mais escura do que eu costumo usar,
mas é porque eu fiz uma leitura do universo dele, que é da advocacia. E trouxe aqui um grafite para trazer masculinidade, mas não deixei de equilibrar com esse cinza claro, porque senão fica muito escuro. Além disso, eu adoro textura, então acho que a textura é uma forma de manter a cor, igual na sala de estar. A gente tem madeira lisa e madeira ripada. Então essa textura veio aqui através da ripa, então uma ripa pequenininha. Lá na sala é ainda menor. E, em geral, os marceneiros não gostam muito de fazer, mas a gente acha que fica mais sofisticado. Então, aqui o grafite voltou através de ripa e eu tenho esse móvel que ele está em toda a extensão do quarto, porque ele cria uma amarração longitudinal. E olha que bacana, esse móvel, então, ele chega aqui e eu posso também colocar adornos, objetos que gostam. Então, tem mais um troféu, esse troféu bacanudo, dourado, né? Um livro do Ayrton Senna, aqui, um quadro do Rock Balboa. Então, é um lugar também de adorno, de decorar, né? Então, essa bancada permite isso. Eu vou falar um pouquinho da luz, então eu vou sair de cena só para vocês entenderem o poder da luz. Que aqui é menor, é mais fácil da gente se fazer entender. Então, eu estou aqui até com o dia claro, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui eu liguei só os nichos, então uma luz de efeito dos nichos. Mas na prática ele vira uma fonte luminosa, né? Como se fosse um abajur inserido na arquitetura. Depois eu vou ligar essa luminária da mesa, ela joga luz para quem trabalha e joga luz para cima. Então tem uma luz indireta para cima e uma luz direta para baixo. Aí eu liguei as dicróicas que estão ali nesses adornos, né? Porque ali era um ponto que a gente tinha pensado no projeto para trazer algum enfeite. E aí eu tenho uma sanca no cortineiro que dá uma luz indireta que incrementa. Então, se eu tenho todas as luzes ligadas, eu tenho um conjunto harmônico que fica muito mais bonito do que se eu trouxer somente luz funcional ou somente luz estética. Então aqui mostrando, a gente tem um nicho, um sulco mesmo dentro do móvel para iluminar. E aqui, olha, a gente fez um sulco para poder pegar com discrição esse puxador, além da ripa que eu já expliquei para vocês. Então são pequenos detalhes que fazem diferença. Então, por exemplo, em vez de eu ter uma prateleira toda de madeira, o fato da gente embutir também esses caixotes, eles trazem movimento, trazem cor, mas trazem também pontos de destaque. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Depois, quem sabe, eu volto aqui com o AP 100% pronto, com os outros cômodos ocupados, quem sabe com bebezinhos, mas por hoje é só. A gente queria muito mostrar a marcenaria, iluminação, essa proposta, essa vibe boa do apartamento que está pronto sem estar 100% pronto, como eu disse no início do vídeo. Bom, eu vou terminar aqui abrindo as cortinas, porque fora a luz artificial, a gente leva muito em conta a luz natural. E eu queria muito saber a sua opinião, do que você achou sobre esse apartamento. Se você gosta de arquitetura de interiores, como eu sempre digo, esse canal é para você. Te espero. Até a próxima. Obrigada!